Você já parou para pensar que a sua salvação não começou no dia que você aceitou a Cristo como Salvador? Ela começou na eternidade, antes do tempo, antes da história, antes da criação do mundo. Antes de qualquer decisão sua, já havia um plano traçado no coração de Deus. Deixa eu te perguntar algo ainda mais profundo. Você já sabia que desde o Antigo Testamento, Deus já havia decidido que a salvação alcançaria todas as nações da terra? E mais que isso, a sua salvação não é uma obra única divina, mas ela é uma ação perfeita da Trindade. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo está aplicando isso na sua vida hoje. E como o Espírito Santo capacita e envia a igreja. É por isso que o livro de Atos dos Apóstolos fala tanto sobre a atuação do Espírito Santo. Quantos capítulos tem mesmo o livro de Atos dos Apóstolos? 28. E você sabia que nesses 28 capítulos há mais de 50 vezes falando sobre a ação do Espírito Santo? Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Eliezer Nunes, seja bem-vindo ao meu canal. E antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, que é a última lição desse trimestre, quero tirar um tempo para agradecer você. Você que é professor da escola dominical, aluno ou estudante também da Bíblia Sagrada, que acompanhou nossas aulas, nossa explicação, nossas aplicações práticas. Eu também quero agradecer de uma forma muito especial a todos vocês que toda semana têm se inscrito aqui no canal. Nosso canal tem crescido, a cada semana chegam novas pessoas, e isso é graças a vocês que compartilham nosso conteúdo com mais pessoas, para que o YouTube continue distribuindo nosso conteúdo para mais irmãos que queiram aprender da Palavra de Deus. Eu quero lembrar você que há um QR Code aqui na tela, onde você vai ter acesso a uma apresentação visual que eu preparei com muito carinho, baseado nos meus comentários em cima dessa lição que vamos trabalhar hoje, e você tem acesso gratuitamente, clicando no QR Code ou clicando no link no primeiro comentário fixado que nós vamos deixar ali. Vou deixar para você também algumas indicações dos principais livros que eu citei aqui ao longo do nosso estudo deste trimestre. Por isso, quero pedir que se esse conteúdo tenha ajudado, se esse conteúdo tenha abençoado a sua vida, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe o seu like, seu comentário aqui embaixo e também compartilhe para que mais pessoas tenham acesso aos nossos estudos da Palavra de Deus. Dito isso, vamos ao estudo da nossa lição de hoje, que é a última lição do primeiro trimestre de 2026, a lição de número 13, que tem como tema a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Vamos ao nosso texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Verdade prática. A redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição de hoje. A Trindade e o plano redentor. Primeiro item, eleitos segundo a presciência do Pai. Quando nos debruçamos sobre o estudo da soteriologia, que é a doutrina da salvação, partindo de uma lente trinitária, como nós utilizamos, a primeira e mais fundamental verdade que encontramos é que a redenção não foi um plano B de Deus. Algumas pessoas até imaginam Deus olhando para a queda do homem lá no Jardim do Éden, quem sabe com as mãos na cabeça, preocupado, sem saber o que fazer, e então imediatamente parte para um plano B. Isso é completamente errado e inimaginável, porque a redenção humana não foi uma resposta de emergência de Deus ao problema do pecado. Deus não foi pego de surpresa pela queda do homem lá no Éden. Pelo contrário, a Bíblia é enfática a dizer que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. 1 Pedro 1 e 2. Isso significa que a nossa salvação já nasceu na eternidade, no conselho secreto da Trindade, antes que o primeiro grão de pó deste mundo fosse criado. Para compreendermos a profundidade disso, meu irmão, precisamos mergulhar nesse termo grego utilizado pelo apóstolo Pedro aqui nesse versículo, que é prognosco, que é composto pelo prefixo pro, que significa antes, e gnosco, conhecimento. Ou seja, o termo define a capacidade divina de contemplar o futuro com a mesma clareza do presente. Porque nós compreendemos que a onisciência de Deus é tão vasta quanto o próprio ser do próprio Senhor, e por isso ele é capaz de conhecer as decisões livres do ser humano antes mesmo delas serem tomadas, ou seja, sem que esse conhecimento force ou anule a liberdade de escolha do ser humano.
Como bem observa Stanley Orton sobre esse assunto, a presciência divina não elimina a responsabilidade humana, mas ele a pressupõe. Ou seja, Deus, do seu trono da eternidade, olhou através do corredor do tempo e viu a sua resposta ao Evangelho. Ele viu o momento em que você, tocado pela graça preveniente, convencido pelo Espírito Santo, que capacita o pecador morto a responder ao Evangelho, você dobraria seus joelhos e confessaria Cristo como Salvador. A eleição de Deus, portanto, é uma eleição em Cristo. Ele estabeleceu o meio e todos aqueles que aceitariam as condições que ele mesmo escolheu, a fé e o arrependimento. Quando analisamos Romanos 8 e 29, nós vemos uma corrente de ouro ligando este assunto com toda a teologia, porque Paulo vai dizer, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Note a ordem bíblica. Primeiro vem o conhecimento de Deus antes da predestinação. Deus conhece a resposta do ser humano e, baseada nesse conhecimento, ele estabelece o destino glorioso daqueles que estarão em Cristo. Isso preserva o equilíbrio, que é uma marca da teologia cristã. Deus é 100% soberano, mas o homem é 100% responsável pelas suas decisões. Nós não somos robôs espirituais ou apenas peças em um tabuleiro de xadrez, movidos sem vontade própria. Nós somos seres criados à imagem de Deus, dotados de uma vontade que, embora ela esteja afetada pelo pecado original, ela é libertada pelo Espírito Santo para que possamos ouvir o convite "Vinde a mim" de Jesus e dar um passo em sua direção, recebendo-o como Senhor. Não há mérito humano na salvação, tudo parte da obra divina. Essa verdade traz uma aplicação prática avassaladora para as nossas vidas. Porque se você está ouvindo essa mensagem e estudando junto comigo essa lição de hoje, entenda, você não é um acidente de percurso. A sua presença na casa de Deus não é fruto de uma coincidência geográfica ou social, ou porque a sua família te induziu a isso. Não. O Deus Pai, desde a eternidade, já conhecia o seu rosto, as suas lutas, as suas limitações, e que você aceitaria sua proposta de segui-lo. Mas cuidado, esse pré-conhecimento divino não serve como um seguro de vida, que nos permite viver de qualquer maneira. Pelo contrário, Deus, que nos conhece de antemão, ele também conhece a sinceridade do nosso compromisso. A presciência do Pai nos chama a uma relação de transparência. Não existe cristianismo secreto ou fé de fachada diante de um Deus que conhece todas as coisas e que já enxerga o fim desde o começo. Portanto, a eleição segundo a presciência de Deus deve gerar em nós dois sentimentos profundos. Primeiro, humildade, porque a iniciativa foi dele. Não foi nós que o escolhemos. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele foi quem nos viu primeiro, mesmo antes de estarmos perdidos, porque nem havíamos nascido ainda. Ele já nos conhecia. Segundo, temor e tremor, porque a nossa resposta deve ser contínua. Aquele que começou a boa obra em nós, baseado no seu conhecimento e na sua escolha eterna, espera que nós perseveremos até o fim. Tudo começa em Deus, mas a resposta de amor e fidelidade deve partir de mim e de você. Segundo tópico, redimidos pelo sangue de Cristo. Se o plano de salvação encontra sua arquitetura na presciência do Pai, a sua execução histórica definitiva se materializa na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser enfáticos nesse ponto. A igreja não nasce de uma simples ideia ou de um movimento filosófico. Ela nasce a partir do sacrifício cruel e substitutivo de Jesus Cristo. O texto bíblico afirma que nós somos alcançados pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1 e 2. Essa expressão não é meramente poética ou ilustrativa, metafórica, não. Ela carrega o alicerce de toda a soteriologia bíblica. Porque para compreendermos o valor dessa aspersão, precisamos revisitar os sacrifícios lá do Antigo Testamento, que eles apontavam para a realidade em Cristo. No sistema levítico, o sangue era o elemento central nos rituais de purificação e no estabelecimento de alianças entre as pessoas. Êxodo 24 e 8, nós vamos ler onde Moisés,
após ler o livro da aliança, aspergiu o sangue sobre o povo, declarando: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês. Naquele contexto, o sangue era um selo visível de quem fez um pacto sagrado que havia sido estabelecido entre Deus e o seu povo escolhido, que era um povo falho, humano. O sangue funcionava como um limite entre a condenação e a proteção divina. Sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados, como a Bíblia diz em Hebreus 9:22. O pecado que o homem cometia, o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, remove o pecado e purifica a consciência do ser humano das suas obras mortas. O autor aos Hebreus vai dizer em Hebreus 9:12, não por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, tendo efetuado uma eterna redenção. Ou seja, assim como no Antigo Testamento o sangue aspergido purificava externamente, agora o sangue de Jesus Cristo purifica a nossa consciência, nos limpa do pecado e nos insere em uma nova aliança com Deus, onde nós deixamos de ser apenas criaturas e somos recebidos como filhos de Deus. Aspersão, então, de uma forma prática, é quando aquilo que Cristo fez na cruz deixa de ser apenas um fato histórico e passa a ser uma realidade aplicada na sua vida. Nós rejeitamos qualquer ideia de que o esforço humano, penitências ou méritos pessoais possam complementar de alguma forma que seja a obra da cruz. Quando Jesus falou tetelestai, está consumado, em João 19:30, ele estava usando um termo comercial que significava dívida paga integralmente, está consumado. Não resta parcela alguma para eu e você pagarmos. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita no sacrifício de Jesus quando morreu por nós. Meyer Pearman vai ressaltar que a redenção em Cristo não é meramente uma libertação jurídica da condenação. Acima de tudo, é uma obra de reconciliação. Porque em Efésios 2:13, Paulo diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. A redenção nos tira do banco dos réus e nos coloca na mesa do Pai. O perdão é o meio, mas a comunhão restaurada é o objetivo final. Glória a Deus. É fundamental a gente destacar aqui que este sacrifício foi um ato voluntário de um amor imensurável, que não tem como ser medido. Efésios 5:25 nos diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus não foi uma vítima das circunstâncias ou de um erro de julgamento das autoridades da época. Não. Ele foi o nosso substituto voluntário. Naquela cruz ocorreu uma troca. Ele, que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está lá em 2 Coríntios 5:21. Porque aquela cruz não era dele. Ele nunca a mereceu. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era sua. Trazendo para a nossa realidade atual, enfatizamos um grande desafio aqui para a nossa geração. Vivemos num dia onde muitas pessoas buscam avidamente os benefícios da salvação, a paz de espírito, as bênçãos e as promessas de Deus, a bênção material, consolo, conforto emocional, mas demonstram pouca consideração pelo preço que foi pago na cruz. Existe um perigo real, meus irmãos, de nós baratearmos a graça, esquecendo que cada bênção que desfrutamos hoje custou o sangue do Santo Filho de Deus. Como igreja, nós precisamos reafirmar que fomos comprados por um bom preço, como Paulo diz em 1 Coríntios 6:20. Por isso que não somos de nós mesmos e devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. O termo redenção do grego que Paulo utiliza refere-se ao pagamento de um resgate para libertar um escravo. Se fomos comprados legalmente, a nossa vida não nos pertence mais. Não temos mais o direito de viver para nós mesmos, de declararmos meu corpo, minhas regras, ou de vivermos para os nossos próprios desejos pecaminosos, ou ainda conforme o curso, o fluxo deste mundo. Veja Efésios capítulo 2, versículo 2. Por isso, viver como um redimido exige uma consciência constante do preço da nossa liberdade, não para ficarmos amedrontados, mas para termos gratidão. Não se trata de crer em um fato histórico, mas é de se submeter-se a um Senhor
que deu a vida por um servo. Como diz uma frase do célebre louvor do Sérgio Lopes, quem pode ser melhor amigo que um senhor que pelo seu servo a própria vida renunciou? Você que me ouve agora, lembre-se, a sua vida tem um valor imenso, porque o preço que foi pago por ela foi o sangue do próprio Filho de Deus. Que essa verdade nos leve a uma entrega total, a uma decisão de que cada ato, cada pensamento nosso sejam pautados pela gratidão àquele que nos amou primeiro e nos lavou em seu sangue. Terceiro item deste tópico da lição: santificados pelo Espírito Santo. Depois que o Pai planeja e o Filho executa a redenção, entra em ação a obra do Espírito Santo, que é absolutamente indispensável no processo da salvação. A própria lição evidencia essa dinâmica trinitária quando ela afirma que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Isso revela uma verdade profunda. A salvação não é apenas um evento pontual, mas ela é uma obra contínua da Trindade na vida do crente. A palavra santificação, do grego agiasmos, significa separação, consagração, dedicação total a Deus. Não se trata apenas de abandonar o pecado, mas sim de se separar para um propósito santo. O Espírito Santo não atua apenas limpando ou apagando o nosso passado, mas ele molda o nosso presente e já tem preparado o nosso futuro da vida cristã. Como afirma o teólogo pentecostal Gordon Fee, o Espírito não apenas inicia a vida cristã, mas ele sustenta e a transforma continuamente no crente, transformando-o à imagem de Cristo. Isso mostra que a santificação é um processo vivo, dinâmico e progressivo. Por isso que dentro do estudo da teologia bíblica, nós podemos compreender a santificação em 3 etapas fundamentais que revelam como Deus trata o problema do pecado no ser humano nas 3 dimensões, da culpa, o domínio e a presença. Reflita e guarde isso comigo, você professor, para aplicar na sua aula e você aluno, para acrescentar nos seus estudos. Primeiro, nós somos libertos da culpa do pecado. É o que nós chamamos de santificação posicional. Neste sentido, o crente já é visto como santo, não por mérito próprio do que ele faça, mas por causa da obra de Jesus Cristo. Meyer Pearman vai explicar nesse ponto, nos dizendo que a santificação inicial é o ato pelo qual Deus separa o pecador para si mesmo, com base no sacrifício de Cristo. Ou seja, a culpa do pecado já não pesa mais sobre o crente, a culpa no sentido de condenação, porque nós já nascemos condenados, culpados por sermos pecadores. Mas agora, o crente não vive mais sobre a condenação, Romanos 8:1. Mas essa verdade traz uma aplicação poderosa. O cristão não precisa viver preso ao seu passado. O inimigo pode até acusar você, mas Deus já declarou sobre a sua vida: você está perdoado. Segundo, precisamos ser libertos do domínio do pecado, que é a santificação progressiva. Na caminhada cristã, somos libertos do poder do pecado. Essa etapa da santificação é um processo contínuo, diário, de transformação que é operado pelo Espírito Santo. Romanos 6:14 vai dizer: o pecado não terá domínio sobre vós. Isso não significa que o crente nunca mais vai pecar, ele continua sendo pecador, mas sim que o pecado não governa mais a sua vida. Antes éramos escravos do pecado, agora somos servos da justiça de Deus e o pecado não nos domina mais. Aqui entra a atuação prática do Espírito Santo. Ele é quem convence, ele é quem nos corrige, disciplina, ele é quem nos fortalece. Stanley Orton vai ensinar que o Espírito Santo capacita o crente a viver uma vida santa, não apenas exigindo mudança, mas produzindo essa mudança. É por isso que Gálatas 5 fala do fruto do Espírito. Ou seja, não é um esforço humano que produz todas aquelas virtudes, mas é o fruto de uma vida rendida ao Espírito de Deus. E aqui eu deixo uma aplicação prática para você. Muitos querem o céu, mas não querem mudança. Querem perdão, mas resistem à transformação de vida. Porém, meus irmãos, não existe salvação sem santificação. Porque a terceira etapa da santificação na nossa vida, ela aponta para o futuro. Hoje nós lutamos contra o pecado, mas vai chegar um dia em que nós seremos completamente livres da presença do pecado. Isso acontecerá na glorificação. 1 João 3:2 declara: seremos semelhantes a ele, porque como ele é, o veremos.
neste estado final, no dia do arrebatamento, para aqueles que estiverem vivos e subirem com o Senhor, para aqueles que morrerem em Cristo, quando serão ressuscitados em um corpo glorioso. Ali não haverá mais pecado, tentação, nem inclinação para o mal. A obra da salvação na nossa vida estará definitivamente completada. A esperança muda completamente essa forma como a gente vive hoje, porque nós sabemos que a luta que passamos, as tentações, as fraquezas que nós enfrentamos, é tudo temporário. Mas a vitória eterna já está garantida por Jesus Cristo. Como afirma Gordon Fee, a obra do Espírito não termina nessa vida, ela aponta para a consumação final, quando o povo de Deus vai ser plenamente conformado a Cristo. E uma aplicação para você. Isso nos dá esperança no meio das lutas diárias. Às vezes o crente se entristece porque ainda luta contra certas áreas da sua vida. Mas essa luta não é um sinal de derrota, é um sinal de vida espiritual, porque quem não luta já se entregou, já aceitou a situação, já pode estar até mesmo morto espiritualmente, mas quem luta tem desejo de ser transformado. Por isso, na obra de santificação, então, nós somos libertos da culpa pelo pecado. No passado, quando nos convertemos, estamos sendo libertos do domínio do pecado. No presente, santificação progressiva. E seremos libertos um dia da presença do pecado no futuro, na nossa glorificação. Sem o Espírito Santo, nada disso seria possível, porque a marca de quem foi realmente alcançado pela graça não é perfeição imediata aqui nessa vida, mas é transformação contínua. Você percebe como a sua salvação é totalmente trinitária? O Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu e o Espírito nos santifica. Mas agora surge uma pergunta essencial nesse ponto da lição. Se a Trindade está na origem da igreja, como essa comunhão se manifesta no dia a dia do crente? E é isso que nós vamos começar a entender na segunda parte da nossa lição, que é a igreja e a comunhão com a Trindade. Primeiro ponto, a comunhão com o Pai. Quando tratamos da comunhão com o Pai, estamos entrando diretamente no núcleo mais profundo da espiritualidade cristã. Não estamos falando de um sistema religioso, ou de práticas externas, ou de pertencimento institucional, mas nós estamos falando de um relacionamento vivo com Deus. E mais que isso, estamos falando de uma relação pactual, através de uma aliança, que foi estabelecida por uma iniciativa divina. A própria lição deixa claro que a salvação nasce no coração do Pai e se desenvolve a partir da nossa comunhão com Ele. Isso significa que o objetivo final da nossa redenção não é apenas nos livrar do pecado, mas é nos restaurar na presença do Pai. Não fomos apenas salvos de alguma coisa, fomos trazidos para juntos de alguém, o nosso Deus. Essa distinção é profundamente teológica, porque muitas vezes a salvação é reduzida apenas a ser livre do inferno ou a receber perdão de pecados. Mas, biblicamente, a salvação é muito mais do que isso. Ela é reconciliação com Deus. Ela é restauração do relacionamento que foi perdido lá no Éden. É um retorno àquela comunhão gloriosa. Deus não apenas resolve o problema do pecado, ele restaura a sua comunhão com o pecador. E essa base da comunhão é o amor do Pai. João 3,16 não deve ser visto apenas como um versículo evangelístico, mas ele é uma declaração teológica sobre a origem da nossa salvação. O texto revela que Deus nos amou antes mesmo de haver resposta humana. Esse amor não é reativo, é um amor que toma iniciativa. Ele não é condicionado, é um amor gracioso, como afirma em 1 João 4,10, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Isso revela uma verdade central. Deus sempre é quem dá o primeiro passo. E nós compreendemos isso à luz do que chamamos de graça preveniente, que é aquela graça que vai na frente, que desperta o coração do pecador, que convence ele para responder à proposta do Evangelho. Sem essa ação inicial de Deus, nenhum de nós teríamos capacidade de buscar a Deus, de receber a Cristo. Então aqui está um equilíbrio fundamental. Se a comunhão começa pela iniciativa de Deus e ela continua pela minha resposta, conduzido pelo Espírito Santo, é exatamente isso que o apóstolo Judas vai estar afirmando quando ele diz assim, conservai-vos no amor de Deus. O termo grego aqui traz a ideia de vigiar, guardar com zelo, proteger algo valioso. É a linguagem de quem entende que aquilo que recebeu é precioso demais para ser negligenciado.
Isso nos mostra que a comunhão com o Pai não é automática, não é passiva e nem mecânica. Ela é relacional, ela é dinâmica, ela exige participação, ela é sinergista. Deus permanece fiel, constante, imutável e soberano, mas o crente é chamado a tomar a atitude de permanecer neste amor. Aqui entra uma distinção teológica, é essencial para a gente evitarmos confusão nesse ponto. Isso quer dizer a posição que nós somos colocados em relação a Deus através da graça. Fomos adotados como filhos, tirados da posição de condenados e colocados na posição de filho. Isso é uma obra exclusiva de Deus. E a prática de que somos chamados a viver esta relação diariamente. E essa é a resposta humana. Stanley Orton enfatiza que a experiência cristã não pode ser reduzida a um evento no passado. A conversão é o início, não é o fim. A vida cristã é uma caminhada contínua de comunhão. Permanecer envolve algo muito específico, obediência. Jesus vai declarar em João 14, 21 que aquele que guarda os mandamentos, esse é aquele que o ama. Isso revela a verdade que confronta diretamente a superficialidade espiritual que nós vemos nos nossos dias. O amor de Deus não é medido por aquilo que sentimos, mas sim pelo modo como nós vivemos. Na teologia bíblica, amor e obediência são inseparáveis. Quem ama, obedece. O amor genuíno expressa o seu alinhamento com a vontade de Deus. Isso confronta uma geração de hoje que está traduzindo seus valores caídos das relações humanas para o seu relacionamento com Deus. Olha só esses paradoxos. A geração de hoje quer relacionamento sem ter responsabilidade. Ela quer a presença, mas não quer compromisso. E ela quer a bênção sem a santidade. Outro ponto muito importante aqui para a gente entender é que essa comunhão ela acontece dentro da realidade da adoção, como diz lá em Romanos 8. Isso traz intimidade, isso traz responsabilidade para nós, porque ser filho não é apenas um privilégio, é também um chamado a refletir o caráter do nosso Pai. E aqui tem uma aplicação muito forte para a nossa vida e necessária. Nós vivemos em uma geração que deseja experiência espiritual intensa, como eu citei, mas está resistindo a ter compromisso com Deus. A comunhão com o nosso Pai não é construída por momentos emocionais, ela é construída por fidelidade no cotidiano. Ela vai acontecer no nosso secreto da oração, na constância da palavra, na obediência, quando ninguém está vendo, na decisão de permanecer, quando parece que é mais fácil desistir. Permanecer no amor de Deus é uma escolha diária, é uma decisão espiritual, ela é consciente. Não é algo automático, é algo que cultivamos no nosso dia a dia. Isso torna ainda mais evidente quando nós precisamos entender que permanecer em Cristo envolve perseverança. Não é apenas começar bem, é continuar firme até o final. Permanecer no amor de Deus significa obedecer, mesmo quando a gente não entende plenamente aquilo que Deus está fazendo ou os caminhos pelos quais Ele está nos conduzindo. Essa é a essência da espiritualidade cristã madura. Portanto, a verdadeira comunhão com o Pai não se resume em experiências momentâneas, mas ela se manifesta numa vida alinhada com Deus. Ela é sustentada pela graça, evidenciada pela nossa obediência à sua palavra. No fim, não é sobre aquilo que sentimos, é sobre o quanto nós pertencemos a Deus. Então, nós temos a comunhão com o Pai, como falamos no primeiro item. Agora, o segundo tópico, a comunhão com o Filho. Se a comunhão com o Pai é o alvo da nossa vida, a comunhão com o Filho é o caminho indispensável para chegarmos lá. A teologia do Novo Testamento ela é absolutamente clara. Não existe acesso a Deus fora de Cristo. Como o próprio Jesus declarou, ninguém vem ao Pai se não foi por mim, João 14, 6. Essa afirmação não é apenas exclusiva, ela é estrutural. Toda a relação entre Deus e o homem é mediada por Jesus Cristo. Isso está profundamente ligado à doutrina da mediação. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2 e 5. Nós precisamos aprofundar essa comunhão com Cristo, entendendo que não é apenas um conhecimento intelectual, é uma união espiritual. A expressão estar em Cristo, que aparece repetidamente no Novo Testamento, não é uma linguagem figurada superficial, é uma realidade ontológica espiritual da vida do cristão. O crente não apenas segue a Cristo, ele participa da vida de Cristo. Gordon Fee vai destacar que a vida cristã é uma participação contínua na vida do Cristo ressuscitado, mediada pelo Espírito.
Isso significa que o cristianismo não é apenas uma imitação de Jesus, é uma união com Cristo. Essa união, ela vai ter implicações profundas na nossa vida, porque a morte dele se torna a nossa morte, Romanos 6. A vida dele se torna a nossa vida, Gálatas 2:20. E a justiça dele se tornou a nossa posição diante de Deus. Isso muda completamente a nossa vida cristã. Você consegue entender? Não se trata de tentar viver como Cristo, mas é ter Cristo vivendo em nós. Como Judas fala sobre esperar a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, ele mostra que essa comunhão é continuamente escatológica. A vida eterna, ela não começa apenas depois da nossa morte, ela já começou agora, no nosso relacionamento com Cristo. O apóstolo João é ainda mais direto, dizendo que quem tem o Filho tem a vida. Isso elimina qualquer possibilidade de espiritualidade genérica. Não existe vida espiritual fora de Jesus Cristo. Olha uma aplicação interessante aqui, porque muitas pessoas falam de Deus, falam de espiritualidade, de fé, mas sem ter Cristo no centro. Existe uma grande diferença entre conhecer sobre Jesus e andar com Jesus. Muitos sabem falar, poucos conseguem viver. Muitos conhecem versículos da Bíblia, as redes sociais estão cheias disso, mas poucos têm um relacionamento diário com Jesus. Ter comunhão com Cristo é depender dele diariamente, é buscar a presença dele de forma intencional, é submeter as decisões à vontade de Cristo, é viver consciente de que sem Jesus nada nós podemos fazer, como ele diz em João 15:5. Essa dependência não é fraqueza, ela é o centro da vida cristã. Um ponto fundamental aqui na lição que eu quero destacar com você é que a evidência dessa comunhão com Cristo é a transformação. Jesus diz que quem permanece nele dá fruto. Opa! Isso quer dizer que a comunhão com Jesus, uma comunhão verdadeira, vai produzir uma evidência visível. Não é apenas linguagem, é vida transformada. Não é só discurso, é caráter moldado. Quem está em Cristo pensa diferente, vive diferente, reage diferente. Porque não é mais a pessoa vivendo, é Cristo vivendo nela. Uma conclusão que eu deixo aqui para você neste tópico é que a comunhão com o Filho de Deus não é opcional, ela é essencial para a nossa vida. Ela não é superficial, ela deve ser profunda. Ela não pode ser teórica, ela tem que ser prática. Porque no final, não é sobre o quanto a gente acha que sabe de Jesus, mas sim o quanto a gente está disposto a caminhar com ele. Se essa palavra está falando com você ou te esclarecendo alguns pontos da lição, vou pedir que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com mais pessoas para que o YouTube nos ajude a distribuir nosso conteúdo para mais irmãos que também querem, junto com a gente, continuar estudando a Palavra de Deus. E agora vem comigo ao terceiro subtópico deste item da lição, a comunhão com o Espírito. Bom, nós temos a comunhão com o Pai, com o Filho e agora com o Espírito. Se a comunhão com o Pai revela a origem do nosso relacionamento, a comunhão com o Filho estabelece o caminho, o acesso para Deus, é na comunhão com o Espírito Santo que essa realidade se torna concreta na nossa vida. Aqui nós saímos do campo da teologia apenas contemplativa e entramos no dinamismo vivencial da fé. É o que o pastor Clayton Pomering vai falar nesse livro que eu indico para você, A Teologia da Experiência. Uma obra muito boa, fantástica, onde ele vai nos falar justamente sobre isso. Como o Espírito Santo torna real no presente tudo aquilo que o Pai planejou e que o Filho conquistou e como isso muda a nossa maneira de ver o mundo, de enxergar todas as coisas. Esse dinamismo da fé muda a nossa maneira de ver o mundo. A exortação de Judas, dizendo, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, nos introduz uma dimensão espiritual que ela ultrapassa a religiosidade formal ou teórica. Não se trata apenas de orar, mas é orar no Espírito. Isso aponta para uma oração que não é meramente intelectual, mecânica, repetitiva, mas é uma oração conduzida, influenciada e alinhada com o próprio Espírito de Deus. Teologicamente falando, isso revela algo profundo. A vida cristã não pode ser sustentada apenas por esforço humano. Existe uma dependência essencial do Espírito. Paulo reforça isso em Romanos 8:26, onde ele diz assim, que o Espírito ajuda em nossas fraquezas.
Essa palavra ajuda que Paulo utiliza ali no original, ela traz a ideia de alguém que pega junto, que coopera, que sustenta junto com o outro. Ou seja, o Espírito não apenas fica observando a nossa vida espiritual, ele participa ativamente dela, porque ele mora dentro de nós. Orar no Espírito, portanto, é mais do que uma prática, é uma postura espiritual. Reconhecer a própria condição de dependência, depender da direção divina. É permitir que o Espírito Santo alinhe os nossos desejos com a vontade de Deus. Permitir que ele purifique as nossas motivações pessoais mais profundas e ocultas. Muitas vezes, isso inclui momentos em que nem sabemos como orar, e é exatamente aí que o Espírito Santo intercede por nós. Outro ponto essencial para compreendermos aqui nessa lição é que o Espírito Santo não é apenas uma energia, uma luz abstrata. Ele é uma pessoa divina, plenamente Deus, que habita dentro de nós. Por isso que essa comunhão com o Espírito Santo é relacional. Ele fala, ele guia, ele pode ser entristecido. Efésios 4:30. Ele é quem nos ensina, ele nos lembra, ele nos direciona. A presença do Espírito em nós é uma evidência de que não estamos vivendo a vida cristã sozinhos. Dentro da teologia pentecostal, isso ganha ainda mais profundidade, porque nós entendemos que o Espírito não apenas habita, ele nos capacita. Roger Stromstad vai nos ensinar que o Espírito Santo, no Evangelho de Lucas e Atos, não é apenas o agente da regeneração, mas ele também é o agente da capacitação para a missão. Isso significa que a comunhão do Espírito não é apenas para edificação pessoal, mas ela é uma habitação ministerial. Nós vamos falar logo adiante na lição que nós não fomos chamados apenas para viver uma espiritualidade interna, mas uma espiritualidade que transborda em serviço para o reino de Deus, testemunho e poder. Além disso, o Espírito é quem sustenta a unidade da igreja. Efésios 4:3 vai nos exortar a guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora, trazendo para a nossa realidade atual, enfrentamos um grande desequilíbrio, porque muitos desejam os dons do Espírito, mas não desejam relacionamento com o Espírito. As pessoas querem manifestações, mas rejeitam a submissão às autoridades. Eles querem poder, mas resistem à transformação de vida. A vida no Espírito não se resume a momentos de manifestação espiritual, mas ela envolve um caminhar diário com Deus. Paulo vai dizer em Gálatas 5:16, andai em espírito. Isso significa constância, continuidade, estilo de vida. Andar no espírito significa ouvir antes de agir, discernir antes de tomar decisões, submeter a própria vontade à vontade de Deus. É viver sensível ao Espírito Santo. É o Espírito quem nos confronta quando erramos, não para nos condenar, mas para nos alinhar com a vontade do Pai. Ele quem nos direciona quando estamos confusos. Ele quem fortalece quando estamos fracos. Ele quem produz em nós o fruto que nós não conseguimos produzir sozinhos. Sem o Espírito, a fé se torna seca, teórica e pesada. A vida cristã vira uma obrigação, vira uma rotina desgastante. Mas quando o Espírito Santo está, tudo ganha vida. A palavra se torna viva, a oração se torna profunda, a adoração se torna verdadeira. E a caminhada cristã, por mais desafiadora e difícil que seja, se torna possível. Você percebe como a vida cristã não é só sobre crer, mas ela é sobre viver em comunhão com a Trindade? Comunhão com o Pai no amor, comunhão com o Filho na redenção e comunhão com o Espírito na vida diária. Mas agora surge uma pergunta final dessa lição. Já que a igreja vive essa comunhão, qual é o papel da igreja no mundo? Porque a igreja não foi chamada apenas para existir, ela foi chamada para ser enviada. E é exatamente isso que eu quero falar com você agora, na próxima parte da nossa lição. Terceiro tópico, a igreja é enviada pela Trindade. Primeiro ponto, a missão dada pelo Pai. Quando nós compreendemos comunhão com a Trindade, inevitavelmente somos conduzidos para o próximo nível, o entendimento da missão. Porque a comunhão com Deus nunca termina em nós, ela sempre transborda. A igreja não foi chamada apenas para desfrutar da presença de Deus. Ela foi chamada para ser enviada por Deus. E essa missão não começa na igreja, ela começou no coração do Pai. A Escritura revela de uma forma clara que Deus deseja que todos os homens se salvem. Está lá em 1 Timóteo 2:4. Isso nos mostra que a missão não é uma estratégia humana, não é um projeto eclesiástico, mas ela é um projeto de Deus. A missão nasceu no amor e na graça de Deus que se moveu
em direção à humanidade caída. Isso é fundamental teologicamente, porque antes de existir igreja, já existia a missão. Antes de haver o envio, já existia o desejo salvador de Deus. Como afirma a teologia bíblica, Deus é um Deus missionário por natureza. Ele não é um Deus estático, mas ele é um Deus que se revela, que se comunica, que foi atrás do homem perdido. Isso não começou no Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento, Deus já demonstrava os seus planos de que a salvação fosse estendida a todos os povos. Um dos textos mais poderosos que revelam isso é Isaías 56:7. Veja esse texto. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esse texto é extremamente profundo, porque ele quebra qualquer visão exclusivista da fé. Deus nunca teve um plano restrito a um único povo, o povo de Israel, que foi escolhido na antiga aliança. Eles eram para ser um instrumento e não um fim. O propósito de Deus sempre foi global. Israel foi chamado para ser uma luz para as nações, um canal da revelação de Deus para o mundo. Esse mesmo princípio aparece desde o Gênesis 12, quando Deus chama Abraão e ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, desde o início, o plano de Deus sempre foi alcançar toda a humanidade. No Novo Testamento, esse propósito se tornou ainda mais claro e direto, porque a missão foi confiada à igreja de uma forma explícita. Paulo resume isso de uma forma extraordinária em 2 Coríntios 5, quando ele diz que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Não no sentido de produzir a reconciliação, porque essa obra já foi feita por Cristo, mas no sentido de anunciá-la. A igreja, portanto, uma embaixada do céu. E o que é um embaixador, senão um representante de um reino ou de um país que o enviou? Bom, aqui entra um ponto teológico essencial sobre a missão da igreja. A missão não é uma atividade, ela é a essência da igreja. O pastor César Moisés de Carvalho ensina que a igreja não faz missão como uma das suas funções, mas ela é missionária na sua natureza. Se a igreja perder a sua missão, ela perdeu a sua identidade. Bom, e aqui temos uma aplicação interessante, porque isso vai confrontar diretamente a realidade de muitas igrejas hoje. Vivemos num tempo em que há uma tendência de interiorização da fé, as igrejas serem voltadas para si mesmas, preocupadas apenas com as suas programações, estruturas, as suas agendas internas, mas desconectadas do mundo que precisa ser alcançado. Um ponto muito importante que cabe aqui é algo que eu aprendi com um grande missionário do nosso tempo atual, que é o pastor José Satiro. Ele ensinou certa vez numa aula sobre o que ele chama de eclesiomiopia. Essa expressão que ele usa para descrever quando a igreja passa a enxergar apenas a si mesma, suas programações, suas necessidades internas, seus próprios membros, e perde a visão do que acontece ao seu redor. É como alguém com miopia espiritual. Ele vê bem aquilo que está perto, mas não consegue enxergar o que está longe. Isso confronta diretamente o ensino de Jesus em João 4:5, que diz: levantai os vossos olhos e vede os campos, que estão brancos para a ceifa. Ou seja, Jesus está dizendo: parem de olhar só para dentro, olhem para fora. A igreja saudável não é aquela que cresce apenas dentro, mas é aquela que enxerga para longe. Quando a igreja perde essa visão, ela se torna centrada em si mesma. E quando isso acontece, ela começa a perder o seu senso de missão. Veja uma aplicação para nossas vidas. Quando tudo gira apenas em torno do que acontece dentro da igreja, algo está errado. Quando não há mais preocupação com os que estão de fora, quer dizer que a visão já se perdeu. A cura para a eclesiomiopia é levantar os olhos, é voltar a enxergar o mundo como Deus enxerga, um campo pronto, esperando trabalhadores. Por isso que a pergunta que nós precisamos fazer é: para que a igreja existe? Porque a igreja que não evangeliza perde seu propósito. O cristão que não testemunha a sua fé perdeu a consciência da missão. A salvação nunca foi apenas sobre destino eterno, ela é sobre um propósito no presente. Isso muda completamente a forma como nós enxergamos a vida cristã. O trabalho, a escola, a família, os nossos relacionamentos, tudo pode ser um campo missionário. Outro ponto importante é que a missão não depende apenas da estrutura, ela depende da consciência. Não é sobre ter um departamento missionário, é sobre ser um cristão consciente do porquê foi enviado. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Isso nos conecta diretamente com a missão do próprio Cristo,
porque foi Cristo quem comissiona seus discípulos. É o segundo tópico deste item. O Filho comissiona seus discípulos. Se o Pai é a origem da missão, o Filho é quem estabelece ela de uma forma clara e direta. Após a ressurreição, Jesus entrega para a igreja aquilo que nós conhecemos como a grande comissão. Portanto, ide e ensinai todas as nações. Essa ordem não é uma sugestão, é um mandamento. O verbo ide carrega toda a ideia de movimento, porque a igreja não pode ser estática, ela precisa estar em movimento. Mas observe que a missão da igreja não é apenas evangelizar, é também ensinar. Jesus não disse apenas para ganhar pessoas, mas para formar discípulos. Isso mostra que a missão envolve profundidade, ensino da palavra de Deus. O batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é mais do que uma prática litúrgica, ela é uma declaração pública da nossa fé na obra da Trindade. Stanley Orton vai destacar que a grande comissão envolve tanto a proclamação quanto formação, ou seja, não basta anunciar o evangelho, é necessário ensinar a viver o evangelho. Não basta ganhar, é preciso cuidar e ensinar quem foi ganho. E aqui nós temos uma aplicação muito interessante, porque a gente vive numa geração em que quer muito números, mas não quer profundidade. Quer decisões rápidas por Cristo, mas não quer discipulado. Quer resultados, mas não quer compromisso com a palavra de Deus. O modelo bíblico é bem claro. Evangelizar sem discipular gera crentes fracos. Discipular sem evangelizar gera uma igreja estagnada. A igreja saudável faz as duas coisas. E esse chamado também é pessoal, porque cada crente foi chamado para participar dessa missão. Você também é um instrumento no reino de Deus. Terceiro tópico. O Espírito Santo capacita e envia. Chegamos aqui a um dos pontos mais decisivos de toda a teologia da missão. A igreja não foi chamada apenas para uma tarefa, ela foi chamada para uma missão sobrenatural. E é por isso que ela não pode depender somente de recursos humanos, meramente, para cumprir a sua missão. Jesus deixa isso muito claro em Lucas 24:49, quando ele ordena que os seus discípulos não saiam imediatamente agindo, mas que eles esperem até serem revestidos do poder do alto. Essa promessa vai se cumprir plenamente em Atos 1:8, quando Jesus declara: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Essa sequência é profundamente teológica. Primeiro o revestimento, depois o envio. Isso revela no plano de Deus que a capacitação vem antes da missão. Não é o envio que gera poder, mas é o poder que sustenta o envio. Aqui nós precisamos fazer uma distinção importante. Conhecimento é essencial, estrutura é útil, planejamento é muito válido, mas nenhum desses elementos substitui a ação do Espírito Santo. A missão da igreja não é apenas comunicar a mensagem, é manifestar a realidade espiritual do reino de Deus. E isso só é possível com a ação do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, isso fica evidente de uma forma incontestável. A igreja primitiva não cresceu por força institucional, nem por influência política ou intelectual, nem por estratégias sofisticadas. Ela cresceu porque estava debaixo da direção do Espírito Santo. Veja alguns textos aqui que eu separei para exemplificar. Por exemplo, Atos capítulo 13, nós vemos o Espírito Santo falando, separando e enviando Barnabé e a Saulo para a obra missionária. A iniciativa foi do Espírito Santo. Atos 16 vai nos mostrar o Espírito Santo impedindo e redirecionando caminhos que os apóstolos deveriam seguir nas suas viagens missionárias. E em Atos 4:31, nós vemos ele revestindo a igreja, dando a eles ousadia para anunciarem o evangelho. Gordon Fee vai enfatizar que a vida e a missão da igreja no Novo Testamento são essencialmente pneumatológicas, ou seja, centradas na ação do Espírito Santo. A igreja não apenas possui o Espírito, mas ela existe e opera no Espírito Santo. Um ponto fundamental aqui é que a relação entre os dons espirituais e a missão é muito importante. O Espírito não apenas capacita de uma forma geral, mas ele distribui dons específicos para cumprir os propósitos de Deus. Como nós já falamos em aulas anteriores, em 1 Coríntios 12, Paulo vai nos ensinar que os dons são dados para o que for útil, ou seja, para a edificação do reino. E isso vai corrigir uma distorção muito comum hoje em dia, porque dons não são para exibição, dons não são para ser visto, são para serviço.
não são para autopromoção, eles são para a edificação da igreja. E, sobretudo, eles estão direcionados à missão da igreja de Cristo. Teologicamente, a gente pode afirmar que o Espírito gera a igreja, o Espírito edifica a igreja e o Espírito envia a igreja. Por isso que há uma dimensão ainda mais profunda neste tópico que eu quero tocar aqui com você. O Espírito não apenas nos capacita externamente, mas ele nos transforma internamente. Ele não apenas nos dá poder para fazer a obra de Deus, ele molda o nosso caráter para sustentar aquilo que já foi feito. Porque sem caráter, o poder corrompe, mas com o Espírito, o poder edifica. E aqui vai uma aplicação para você. Vivemos em um tempo em que há muita valorização crescente nos métodos, técnicas, estratégias, ferramentas e inovações. De fato, tudo isso pode ser útil para a igreja, mas há um perigo real aqui, substituir a dependência espiritual por capacidades humanas. A igreja de hoje, muitas vezes, está cheia de recursos, mas vazias de poder. A igreja primitiva dizia como Pedro, não tenho prata nem ouro, mas tenho o levanta e anda. Hoje muitas igrejas têm prata e têm ouro, mas perderam o poder de dizer em nome de Jesus, levanta e anda. Queremos crescimento, mas sem a consagração. Queremos resultados, mas sem dependência do Espírito. Queremos impacto, mas sem profundidade espiritual. O modelo do Novo Testamento é outro. A igreja primitiva não tinha estrutura como a nossa, meios de comunicação como nós temos, mas ela tinha poder, intimidade com Jesus e com o Espírito Santo. Ela não tinha tecnologia, mas ela tinha autoridade espiritual. Não tinha estratégias e métodos sofisticados, mas ela tinha a direção do Espírito. E isso sempre será o que faz toda a diferença. Porque sem o Espírito pode até ter discurso, mas não vai ter vida espiritual. Pode haver atividade, mas não vai ter unção. Pode haver até mesmo movimento, mas não vai ter transformação de vidas. Mas quando o Espírito Santo está presente, tudo se torna em transformação. E aqui eu deixo uma pergunta que ecoa para nós hoje em dia como Igreja de Cristo. Estamos tentando cumprir a missão com base na nossa capacidade? Ou estamos totalmente na dependência do Espírito? Quando olhamos para essa lição, aprendemos uma verdade extraordinária. A Trindade está envolvida em toda a jornada da igreja, porque o Pai é a fonte da missão, o Filho é o fundamento da missão e o Espírito é o poder da nossa missão. Isso significa que a igreja não é uma construção humana tentando alcançar objetivos espirituais, mas ela é uma obra divina, sustentada pela ação contínua do Deus triuno. A igreja não vive por esforço, ela vive por dependência. E quando ela volta a depender do Espírito, ela volta a viver a sua identidade, aquilo que ela realmente nasceu para ser. Se essa aula falou com você, peço que você se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com outras pessoas para que o YouTube assim entenda e o algoritmo nos ajude a distribuir esse conteúdo para mais irmãos aprenderem juntos conosco da Palavra de Deus. Vamos para a nossa conclusão? A Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir o seu papel no mundo com poder e fidelidade. Essa igreja vive, persevera e cumpre a sua missão mediante a comunhão com o Deus triuno. Essa doutrina não é abstrata, mas prática, viva e transformadora. Através desse QR Code você vai ter acesso aí ao conteúdo extra que eu preparei para você, ou clicando no primeiro link ali que tem no comentário fixado. Que Deus abençoe a sua vida e na semana que vem estaremos aqui iniciando mais um trimestre de estudos na Escola Bíblica Dominical de jovens e de adultos. E eu espero poder contar com a sua companhia, compartilhando aqui o nosso conteúdo. Um abraço a todos, que Deus te abençoe.